Muito bem, estamos no ar com um boletim especial para a gente trazer para vocês um cenário e principalmente tentar trazer alguma perspectiva sobre o que pode acontecer com o mercado de fertilizantes. A gente está falando aí de um mercado bastante diferente do que a gente tinha visto aí nos últimos anos. Os preços dos fertilizantes estão se aproximando aí dos patamares recordes só vistos em 2008 e com grandes diferenças daquele momento onde os preços atingiram níveis recordes. A gente vai entender direitinho o que está acontecendo e principalmente trazer as perspectivas do que pode vir aí pela frente nessa análise com o Jefferson Souza. O Jefferson é analista de fertilizantes lá da Agriinvest, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, viu, Jefferson? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse cenário. Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa entender, né, Jefferson, por que nós estamos passando por esse momento delicado de preços em altas e altas consideráveis, né? A gente está quase se aproximando do recorde de 2008, né? Sem dúvida. Boa tarde, Alex. Boa tarde a toda a audiência de Notícias Agrícolas. Realmente estamos se aproximando de 2008. Em alguns casos já ultrapassamos 2008, né, em algumas origens, por exemplo. Então a situação está bem complicada, os preços continuam subindo semana após semana e nós não conseguimos ver um horizonte de recuperação a curto prazo. Vamos nem a médio prazo, se a gente olhar para o ano que vem também, a situação segue com bastantes dúvidas, né, em relação ao fornecimento, em relação a preço. Então o cenário do fertilizantes não está fácil, né? O produtor está bem preocupado. E o que tem de diferente em relação a 2008, Jefferson? Certo, 2008 nós passamos, né, por um aumento muito forte do petróleo, veio a crise e a queda foi muito rápida, certo? A diferença desse ano, além do preço, obviamente, lá em 2008, recapitulando, nós não tínhamos falta de matéria-prima. O preço era elevado, mas tinha matéria-prima. Esse ano nós estamos observando o quê? Uma restrição na oferta da matéria-prima, além, claro, de preços elevados. Certo? O consumo aumentou muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é um reflexo dos preços bem convidativos para aumento de área. Nós vimos isso aqui no Brasil, certo? O Brasil aumentou bastante sua área de soja, perspectivas aí para aumentar também a área de milho safrinha, e tudo isso leva ao consumo de fertilizantes. Do outro lado, nós não podemos esquecer que a oferta não conseguiu acompanhar esse aumento tão expressivo. A consequência disso, claro, é um problema que nós estamos acompanhando aí na oferta da matéria-prima. E um outro agravante, nós temos que falar também da China. Essa semana eu estava fazendo um estudo, inclusive, olhando os dados de produção da China desde do início de 2000, e nós estamos aí com uma queda representativa de 2015 para cá. De 2015 para 2020, a China reduziu por volta de 30% da sua produção interna de fertilizantes. Lembrando que a China é um dos maiores, ou podemos dizer, o maior produtor global e maior consumidor de fertilizantes, é o maior player do mundo no que se refere a fertilizantes. Então, eles estão reduzindo a produção por lá, e claro, esses impactos acabam afetando todo o globo, né? Ainda mais nesse ano. A gente estava muito preocupado com essa redução da China, principalmente por essa questão econômica, energética por lá, mas é uma coisa que já vem se agravando ao longo dos últimos anos, então. Sem dúvida, sem dúvida. Desde 2015 para cá, nós estamos vendo uma queda, mais ou menos 30%, como eu comentei, né, de 2015 até 2020. Uma queda representativa, são mudanças estruturais, são mudanças ambientais que a China vem passando, e logicamente isso impacta diretamente. Não é de agora essa redução da produção chinesa. Muito bem. De qualquer forma, qual é o impacto dessa falta da China ou dessa redução da China? Qual que é a representatividade da China em termos de fornecimento aí, dessas matérias-primas para os fertilizantes, Jefferson? Certo, vamos pegar um exemplo no caso do sulfato de amônio. Aproximadamente 75% do volume que nós importamos é proveniente da China. Então você veja, o impacto pode estar aí. Fosfatados, nós importamos também MAP, importamos DAP da China, super simples, só que o volume não é tão expressivo. O maior volume é no sulfato de amônio. Então isso preocupa um pouco. Claro, a gente vê algumas empresas, alguns players dizendo que o fornecimento de sulfato não será afetado. Entretanto, outros dizem que a China irá interromper por completo as suas exportações de fertilizantes. Isso já é um rumor que vem no mercado desde junho. A China vem sinalizando, os departamentos sinalizando que podem interromper as exportações, solicitando às empresas, fazendo inspeções. Inclusive, na semana passada, se não me falha a memória, começou-se as inspeções na China.
certo? O que? O movimento que não se fazia anteriormente. Essas inspeções de exportação de fertilizantes é algo novo para o mercado. Inclusive, a gente não sabia como seria a dinâmica dessas inspeções. No Isso, mínimo, essas inspeções acabaram atrasando o embarque, né? O envio, né? na verdade, essas inspeções provavelmente é uma manobra da China em reduzir as exportações e deixar mais matéria-prima para o mercado interno, dado, claro, as circunstâncias que eles passam por lá, uma crise energética forte, isso nós estamos acompanhando, e com isso, claro, teme-se o que? O desabastecimento de fertilizantes. Uhum. Isso é um fato, isso está acontecendo. O que nós estamos vendo é que a China poderá, quem sabe, diminuir bastante as negociações daqui até o final do ano e, quem sabe, se estender para o primeiro semestre do ano que vem. E daí a gente se pergunta, mas e os demais fornecedores? Também tem problemas? Aí o que acontece? Nós vamos ter uma implicação logística, né? Por quê? Porque os países vão buscar a matéria-prima em outros locais e, consequentemente, nós podemos ver o que? Atrasos, nós podemos ver uma redução na oferta, porque você não consegue fazer estoque do dia para a noite. Isso é um fato. No caso de fosfatados e cloreto de potássio, você não vai fazer um estoque do dia para a noite. Por isso que se fala tanto da Bielorrússia. A Bielorrússia vem ganhando destaque, um destaque muito forte nos fertilizantes de junho para cá. Por quê? Porque ela é responsável por 20% da produção global de cloreto de potássio. E devido a problemas diplomáticos entre Bielorrússia, União Europeia e Estados Unidos, nós podemos ver um impacto no fornecimento de cloreto de potássio, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então isso está se falando muito e ainda está no radar essa notícia. Nós podemos ter atualizações do mês de dezembro, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, e isso pode impactar no quê? Na oferta do cloreto. E claro, isso reflete aonde? Em preço. Nós estamos vendo reportes aí de produtores dizendo que para 2022, 2023, os preços estão a $1.100, né, a tonelada. Mas você imagina o tamanho dessa alta e a conta para o produtor. Muitos estão se perguntando como eu vou fazer. Isso não está fechando a conta para a soja. Nós passamos de uma relação de troca de 14 sacas, eu acompanho o Porto, né, para uma relação de 32 sacas. Então você perceba o tamanho da alta que nós tivemos em relação ao poder de compra do produtor. E se nós pegamos essa relação de troca e levamos ela para o interior, no caso Mato Grosso do Sul, Goiás, ela é ainda maior, certo? Ou seja, nada convidativa para o produtor fazer as suas aquisições para 2022, 2023. Entretanto, pela falta e pela também especulação de quem sabe, aí nós vamos ver atrasos nos fertilizantes, os produtores estão buscando os negócios para 22, 23. É um movimento que está acontecendo. As empresas, por outro lado, elas estão cautelosas. Elas estão cautelosas em tomarem posição para o ano que vem. Bom, então tá, vamos por partes, Jefferson, para a gente tentar entender da melhor forma possível. Então, nesse momento, a gente tem aí uma crise na oferta, no abastecimento desses produtos ou das matérias-primas, e, em contrapartida, como você bem citou, o caso do Brasil, uma demanda crescente por essas matérias-primas, certo? Certo. Você tem os números do Brasil que impressionam, né? Nos 9 primeiros meses desse ano, como é que foi o crescimento mesmo, Jefferson? Nós importamos mais de 24 milhões de toneladas, com um crescimento de 13%, mais ou menos, do que a gente acompanha. Claro, eu olho as principais matérias-primas aí, nós estamos acima de 24 milhões de toneladas, um crescimento bastante representativo, 13% mais ou menos. Estima-se que o Brasil deve superar a marca de 44 milhões de toneladas entregues em 2021. É um aumento muito considerável. Só para comparação, essa mesma comparação feita entre 2019 e 2020 teve crescimento também, mas de quanto foi? Nós partimos de 36,5 para 40,5 de acordo com a ANDA, são os dados da ANDA. Agora, as estimativas estão aí, quem sabe, 44 milhões de toneladas. Então você percebe o tamanho do aumento se concretizar, né? Uhum. Claro, vamos trabalhar com expectativas. Agora, de 2019 para 2021, um crescimento de 8 milhões de toneladas. É muita coisa. 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 O Brasil... E isso só imaginando o Brasil comprando, né? Imagina o resto do mundo também atrás de matéria-prima, né? Exatamente. O Brasil é o quarto maior mercado de fertilizantes do mundo. Primeiro, China. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos. E nós estamos na quarta posição. Possivelmente, com as expectativas de aumento de área, nós podemos ver o Brasil aí passando os Estados Unidos, quem sabe num médio prazo. Isso em consumo?
Isso em consumo, entrega. A gente Isso é em muito consumo. dependente da importação, né, Jefferson? Eu diria para você que totalmente, né? É, né? Somos totalmente. Nós produzimos muito pouco. No caso do cloreto de potássio, a nossa produção não chega a atender 1%, 2% da nossa necessidade. Nós dependemos de 3 países, principalmente no cloreto, e por isso que se fala tanto nele, que é o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia. A Bielorrússia tem uma representatividade grande no Brasil, a Uhum. Rússia também e o Canadá. Então, se nós tivermos um problema com a Bielorrússia no fornecimento, significa que uma parcela importante do nosso cloreto pode ser prejudicada, né? E agora o mês de dezembro vai ser um mês importante porque os Estados Unidos devem anunciar a posição dele em relação à Bielorrússia, se nós vamos ver mais medidas, e a União Europeia também. São E aí tem medidas uma questão, restritivas, né, ao comércio, né? são medidas restritivas. Pode ser na forma de embargos econômicos, alguma coisa do tipo. O mercado está especulando ainda, ninguém sabe ao certo quais serão essas medidas e quais os impactos que elas poderão trazer para o fornecimento de cloreto de potássio. Um ponto é a localização geográfica da Bielorrússia, ela não é uma localização que privilegia o comércio com a União Europeia. O principal porto de escoamento dela fica na Lituânia. A Lituânia faz parte da União Europeia. Até o momento, ela está utilizando o porto da Lituânia. Agora, se amanhã ou depois a União Europeia proíbe, entre aspas, ela de utilizar os portos dos países membros do bloco, Como é que vai nós fazer, né? podemos ver um problema sério. Ela vai ter que optar por onde? Ou Rússia ou Ucrânia. Tranquilo, vai optar. Só que aí como é que fica o custo logístico disso aí? Você vai encarecer o custo. Logicamente, quem vai pagar a conta somos nós, né, consumidores. E claro, vai encarecer ainda mais. O cloreto já está com uma alta de 180% mais ou menos. Ele pode ainda ficar mais caro caso aconteça medidas mais restritivas, assim podemos dizer. Tá. Vamos lá. Entendendo o atual momento, algum risco de falta de produto ainda para essa safra que está sendo plantada agora? Olha, os atrasos estão aí, né? Nós estamos vendo atrasos, repórteres, né, semanais de atrasos, 90 dias em alguns carregamentos, e é um atraso lá fora, né? Esse é o problema também. As empresas que se posicionaram, elas não estão recebendo fertilizante em dia. Então está tendo atraso, a logística está complicada, o frete marítimo vem subindo em uma escalada enorme. Isso é um fato que encarece também o produto para o consumidor final. Então nós temos vários fatores que levam a crer que o fertilizante vai ter mais alguns reajustes até o final do ano e quem sabe se estendendo para o ano que vem. E pode sim ter risco de atrasos ainda maiores e também no fornecimento. Mas o problema é só o atraso ou pergunto porque a gente já estaria totalmente comprado, pronto para essa safra e o atraso seria o problema, ou não? A gente ainda pode ter acréscimo no custo em função desses aumentos que você citou? Pode ser os dois, a gente pode ter falta. As empresas, em alguns momentos, elas tiram matérias-primas, né? Inclusive, o produtor vai comprar e fala, olha, eu não estou encontrando super simples, não estou encontrando sulfato de amônio. Elas tiram as ofertas. Por que elas tiram? Porque existe um risco de não conseguir entregar, né? O produtor ele tem um tempo, ele não pode ficar esperando, né? Ele tem a janela ideal. A partir do momento que a janela ideal ela vai passando, ele tem um risco climático forte à frente. Então, será que ele vai arriscar? Né? Aí que está a pergunta. Então ele tem um preço muito caro, ele tem um risco de entrega, então a situação é bem complicada. Por isso que o produtor está tentando se posicionar para o ano que vem. É uma decisão muito difícil. Por que é uma decisão muito difícil? Porque o termômetro da compra é a relação de troca. Quantas sacas de milho, quantas sacas de soja eu preciso vender? E nesse momento a relação de troca, ela rompe o intervalo histórico que nós acompanhamos aqui. Muito elevado esse aumento e não é convidativo, como eu disse, né, lá atrás, não é convidativo para você pensar em negócios alongados para 2022, 2023. O produtor só está fazendo isso porque existe uma pressão ainda maior de alta, né, que o mercado está trabalhando, e também existe o quê? Uma possibilidade de atrasos e também falta. O produtor está se antecipando. Só para a gente entender o que a gente já tem comprado efetivamente para essa safra. Para o milho safrinha, o Brasil está mais ou menos com 70%. Mato Grosso é um mercado aí que já está com 95% pelas nossas contas. Pouquíssimo volume para o safrinha. Para o ano que vem é outra coisa. Não temos uma estatística tão apurada para esse dado, mas rodou um pouco de mercado no mês de maio, junho, no Mato Grosso, sobretudo, em algumas cidades que nós acompanhamos mais de perto, produtores, cooperativas comprando, se posicionando para 2022, 2023. E agora, nas últimas semanas, também nós vimos um
movimento de produtores buscando para 2022, 2023. Qual que é o detalhe? As empresas estão cautelosas em passarem preço, oferta. Mas vamos então nos concentrar em cima dessa compra, esse 70% do milho safrinha que já foi comprado. Uma relação de troca boa ou ainda assim foi alta? Foi uma relação boa. Inúmeros produtores que nós trabalhamos aqui pegaram uma relação excelente, né? No mês de abril e maio, a relação de troca para o milho safrinha estava uma das melhores registradas. Eu acompanho o Sorriso bem de perto, nós estávamos com uma relação de 40 sacas. Nós estamos agora com uma relação de 90 sacas. Nossa. Então, os produtores que compraram ali no primeiro semestre, e muitos produtores compraram, eles sim pegaram preços excelentes e fizeram uma boa compra para o safrinha 22. Mas tem 30% ainda que não comprou nada, né? Tem 30%. E já aí tem um agravante, né? O produtor que acaba comprando em real, agora com essa situação cambial também que não é muito agradável. Então é meio complicado da gente olhar um cenário de queda daqui até o final do ano. Felizmente a janela do produtor está ficando menor, né? Ele tem pouco tempo para decidir e os preços não param de subir. Semana após semana, a gente atualiza preços mais elevados. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha atualização aqui de preços. Né? Eu vi um cloreto de potássio subindo mais ou menos $30, o MAP subindo $10, $15. Então, tudo isso traz mais pressão de alta para qual? Para a relação de troca e queda no poder de compra. Aí o produtor começa a fazer cada vez mais contas. Né? Será que vale a pena? Será que eu posso aumentar minha área, aquela área que eu iria aumentar, será que é convidativo fazer isso? Será que eu devo fazer ou não? Aí que está a questão, né? Quem sabe, até nós estávamos discutindo aqui, quem sabe nós podemos ver um impacto desses custos elevados para a área do milho safrinha no Brasil. Redução de área. Daqueles produtores que ainda não compraram. Nós não podemos descartar isso. E, além disso, nós temos que olhar o que? A safra americana do ano que vem. Porque essa safra aí está praticamente encerrada, né? O produtor americano aí está terminando a sua colheita, se tudo correr bem, final do mês, início do mês de novembro, terminou. Aí ele vai fazer conta para quando? 22 e 23. E olhando a relação de troca hoje para o milho, ela é muito expressiva. Ela é muito expressiva. Quem sabe o produtor vai dar um privilégio para quê? Para a soja, em detrimento de uma área de milho. Porque o milho produtor nós sabemos americano que você está falando. Produtor americano. A gente já ouviu essa teoria também aqui de o produtor deixar o milho e apostar na soja, e isso obviamente seria negativo aí para o mercado de soja, né? Exatamente isso. Por que ele apostaria? Por conta do custo. Do custo elevado, exatamente. O custo elevado. Milho dependente de nitrogenados, nós sabemos disso. Agora a soja tem essa vantagem competitiva. O produtor consegue manejar um pouco melhor a sua adubação. Eu acho que o principal desafio para a safra 22-23 no Brasil, no mundo inteiro, vai ser realmente o manejo da adubação. O produtor aqui no Brasil ele vai ter que fazer conta, vai ter que, quem sabe, melhorar um pouco o seu manejo. Muitos produtores com os quais eu converso para 2023 me falaram, olha, se continuar nesse nível que está, eu vou reduzir minha adubação, certo? Vou reduzir, não tem o que eu faça. Ou seja, o produtor vai ter que trabalhar com um manejo um pouco mais apurado, diferente do que foi essa safra, né? Uma coisa muito diferente, porque no início do ano eu escutava o quê? O produtor dizendo, olha, eu vou investir na minha lavoura. Por que eu vou investir? Porque o preço da soja está muito bom, o preço do milho está muito convidativo, então eu vou investir mais. Agora, para 2022, 2023, eu estou escutando o oposto do que eu escutava no início do ano, que é o quê? O produtor dizendo, olha, com esse preço, eu não vou fazer um investimento pesado, eu não vou fazer. Para o milho eu não vou fazer, para a soja eu não vou fazer, porque não tem como, eu não vou pagar a conta. Ô Jefferson, vamos recapitular os números, que eu acho que é muito importante, principalmente esses números de relação de troca, que é o que o produtor trabalha, né? Imaginando, então, que o produtor comprou no primeiro semestre. Ele tinha uma relação de troca de... Olha, no primeiro semestre, o produtor tinha uma relação de troca... A gente está falando de milho ureia, certo? Vamos pegar o milho ureia. No primeiro semestre, vou pegar Mato Grosso. Ele estava com uma relação de troca de 40 sacas para o milho. 40 sacas. Nesse cloreto momento... de potássio também. Nesse momento está 90 sacas. Desculpa, o que mais? O cloreto também? Cloreto 39, 40 mais ou menos. Estava parecido no primeiro semestre. Em momentos diferentes, vamos dizer assim, né? Vamos pegar o primeiro semestre generalizado. Sim. Nós tivemos momentos muito bons para todas as matérias-primas no primeiro semestre. Agora nós estamos com 90 sacas para praticamente tudo, né? Eu digo das principais, né? Cloreto de potássio, MAP
e ureia. Né? Praticamente 90 sacas para as 3. Mais que dobrou, então, Tá a relação de troca aí. Mais do que dobrou. Os preços estão muito elevados. Aí o milho não acompanhou, é óbvio que não ia conseguir acompanhar essa alta, né? É impossível de acompanhar. O reflexo é o quê? Um aumento muito expressivo na relação de troca. É que eu acho que o ponto mais importante para o produtor é isso. Em alguns momentos nós vimos que o preço da ureia não era tão bom. Não era tão bom. Entretanto, a troca estava boa porque o milho estava ajudando alto, né? É verdade. Exato. Exatamente. Então, esse é o melhor termômetro para o produtor. Olhar a troca. Quantas sacas eu posso vender para comprar uma ureia, quantas sacas eu vendo para comprar o cloreto, etc. Porque em alguns momentos, se ele olhar só o preço nominal do fertilizante, ele pode pensar, poxa, não é um preço vantajoso, né? Agora, se ele faz isso em troca, ele percebe que a oportunidade era naquele momento. Ele deixou de fazer a compra porque ele achou que o fertilizante estava caro. Na verdade, a troca, que é o mais importante, estava excelente. Estava excelente. Então, isso é fundamental. Vamos fazer esse exercício para a safra 22-23, imaginando a soja agora, Jefferson. Você já trouxe alguns números para a gente lá no começo da conversa, mas vamos reforçar esses números só para quem está nos ouvindo poder entender direitinho. Quando a gente fala, por exemplo, do cloreto de potássio, como é que está essa relação hoje? Olha, a relação do cloreto no porto, né, vamos pegar a referência porto, ele é de mais ou menos 32 sacas para 1 tonelada. No interior, essa relação ela chega próxima de 38 em algumas cidades. Por quê? Por conta do frete, o custo é maior, né, para você levar essa matéria-prima, e também a precificação da soja, que ela é diferente do que o porto. A gente está falando de relação de troca. A gente está falando de relação de troca, ou seja, quantas sacas eu vendo de soja, sempre qual que é a relação? 22, 23. Eu tenho que ver o preço lá na frente, 22, 23. Eu não posso fazer a relação com o atual preço. Por quê? Porque eu já fiz o meu plantio, né? Eu já fiz a minha colheita. Minha relação de troca é sempre futura. Então, 22, 23. A minha relação hoje, ela está na faixa aí de 32 sacas, 33. Ano passado, 15 sacas, né? Nessa mesma época do ano. Então, você veja o tamanho da alta, é o dobro, né? Simplesmente o dobro. Para os fosfatados, você tem esse número? Mesma coisa, porque o preço está muito parecido, né? O MAP, a ureia não usa na soja, obviamente, o produtor não vai aplicar, mas se a gente pegar as 3 principais, vamos lá, ureia, MAP e cloreto, eles estão muito próximos, inclusive no custo de frete e também no preço que o produtor paga. No Porto de Paranaguá, por exemplo, está tudo na faixa de $900 a tonelada. As 3 matérias-primas, as 3 principais. Então, realmente é muito alta, é muito expressivo, né? Em algumas praças do Brasil, ultrapassa $1.000. Daí você vê essa relação de troca que não está nada favorável nesse momento, comparando com o que o produtor está acostumado. E o impasse compro agora e pago por essa relação alta, ou eu tenho perspectiva de comprar mais adiante com preços menores? Dá para ter essa perspectiva hoje, olhando o que está acontecendo hoje? Hoje é muito desafiador. É muito desafiador. É arriscado deixar mais para frente, né? Olha, é arriscado das duas pontas, né? A gente está há 9 meses aí, quem sabe 1 ano para o produtor comprar. Eu acho o seguinte, está muito elevada essa relação, né? Não sei se é um bom momento de fazer as negociações. Não sei se é um bom momento. Mas deixar para mais adiante também. Aí a gente vai ter que ver as condições que as empresas passam para os produtores, né? É importante dizer, muitas vezes até a empresa não está fornecendo o preço. Muitas vezes até a empresa não está fornecendo. Então, para você ver como que está complicado. Às vezes o produtor quer comprar e ele encontra do outro lado que a empresa dizendo, olha, infelizmente eu não consigo te dar preço agora. Mas então a conclusão não é o melhor momento de compra. Olha, aí vai do produtor fazer conta, ele vai ter que ver as possibilidades que ele tem de manejar, etc, né? Bem difícil. É uma pergunta, é pergunta do momento, para 22, 23. Vai depender muito da negociação dele com a empresa, da relação de troca dele. Às vezes o produtor consegue fazer algum outro manejo, consegue ver essa relação. Só para te dar uma ideia, um 0,1818 no Mato Grosso, ele gira aí em 24 sacas, né? A troca mais ou menos. Atualmente está em 33, 34. É um aumento muito alto, muito alto. Isso pode ficar maior? Pode. Depende do quê? Vai depender, por exemplo, de um cloreto se sobe mais um pouco no mercado internacional e reflete no mercado interno. Com o risco eminente da Bielorrússia que você citou.
Exatamente, exatamente. Fosfatados, onde que está o perigo hoje, né? Está onde? Está na China. China importantíssimo no mercado de fosfatados. Uma ausência da China significa pressão nos preços, né? Então, se a gente fazer um balanço de forças, a situação é difícil. É difícil para tomar decisão agora. Tudo vai do que? Da negociação com o produtor fazer. Às vezes ele consegue um pacote interessante, né? Nós não podemos mais generalizar. No início do ano, a gente conversava em diversas entrevistas, etc., que era um momento propício. No início do ano, a relação de troca mostrava isso para nós, para o milho safrinha, para a soja, era muito fácil de fazer, né? Poderíamos generalizar. Agora não. Agora cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O produtor vai ter que ver. Ô Jefferson, mas se eu não compro agora, eu que sou o produtor, se eu não compro agora para 22, 23, qual que é o período que tradicionalmente eu compro? Eu teria que Olha, comprar? vai ter que comprar mais ou menos até junho, julho, né? Até o Né? início aqui, que Não, tem a condição de receber para o plantio da soja do ano que vem, né? tem que pensar nisso, né? Na Tem que pensar logística, na. né? Exato, exatamente. O produtor tem que ver isso também, né? Aqui, região que eu estou, estou numa região que eu tenho que comprar até junho, maio, não sei, né? Para eu ter a tranquilidade de receber o produto. Então, aí por isso que eu te disse, hoje nós não podemos mais fazer aquela análise generalizada, dizer que é momento de compra, pode ir sem problema. Hoje nós temos que olhar muito cada caso, as condições de pagamento. Então, hoje o produtor tem que fazer muito mais conta, não dá para sair tomando a decisão de uma hora para outra. É. Tem que olhar a relação de troca, tem que olhar o manejo que ele vai utilizar, ver se ele tem a possibilidade, quem sabe, de segurar um pouco a adubação, né? Diminuir um pouco sem afetar a produtividade. Então ele vai ter que fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque os preços estão muito elevados. Inclusive, a gente tem uma entrevista que vem na sequência agora aqui, que é justamente esse posicionamento da ProSoja. Não sei se você chegou a ver a ProSoja do Cheguei. Mato Grosso, Sim. falando sobre essa possibilidade mesmo de restringir as compras ou diminuir o uso dos fertilizantes, enfim, justamente numa tentativa aí, óbvio que isso é caso a caso, né? Uma Exato. área que está bem nutrida ou que tem um potencial bom ali, talvez possa adotar essa estratégia, mas e aquelas áreas que dependem de fertilização, né? Como é que fica, né? Mas, enfim, a estratégia é ir com calma para não dar um passo maior que a perna, né? Sem dúvida. A gente vai ter provavelmente uma safra bem difícil para 2022, 2023. Não só para fertilizantes, para químicos também. Eu não acompanho tão de perto quanto os fertilizantes, mas eu sempre estou lendo sobre, e a gente vê que a situação dos químicos também não é fácil. Né? A gente vê que não é fácil. Então, por isso que eu digo, o produtor hoje ele vai ter que fazer conta. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Desde um manejo um pouco mais adequado, alguma coisa que ele conseguir melhorar, já é o suficiente. Dificilmente nós vamos ver relação de troca que nem o primeiro semestre desse ano. Eu não vou dizer impossível, porque nós não sabemos, mas dificilmente veremos relações como foi a do primeiro semestre de 2021. Bom, enfim, mas o produtor brasileiro, de alguma forma, ele fez o trabalho dele, comprou antecipado, né? Tanto que a gente tem agora, você mesmo comprovou isso, 70% da safrinha já adquirida, o fertilizante a ser utilizado já adquirido. Torcer para que também no momento de entrega não tenha esse impasse da logística também, né? Exato, exatamente, torcer para isso, porque produtor, por exemplo, o meu estado, Paraná, que é um estado que compra um pouco mais tardio, nós vimos um movimento antecipado nessa temporada. Porque a relação de troca era boa, relação favorável para a compra, o produtor ficar mais tranquilo e fazer negócio, né? E mesmo assim tem produtor aí reclamando que não está recebendo, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, comprar não significa sinônimo de receber. É esse o momento que nós vivemos no fertilizantes, infelizmente. Então, às vezes o produtor comprou, já pagou o fertilizante, pagou antecipado, mas mesmo assim não recebeu. Isso não é um problema só da empresa, não é a empresa que está fazendo má fé, eu não acredito. Eu acho que é mais uma questão estrutural que engloba o quê? Uma logística internacional, preocupações. Nós estamos vendo nos Estados Unidos, nós estamos vendo na Europa. A França vem passando por uma dificuldade muito complicada e podemos ver impacto na produção francesa. O Reino Unido vem passando por isso, a Ucrânia pode passar. Então nós não podemos dizer que é um problema brasileiro. Esse é um problema global. O fertilizante hoje é um problema global. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. É sempre bom te ouvir, volte sempre. Obrigado, Alex. Um forte abraço, bom final de semana. Valeu, Jefferson. Abraço.
Jefferson Souza, Agriinvest, aqui com a gente, analisando o mercado de fertilizantes, falando que o momento tá difícil para quem pretende já comprar a próxima safra 22-23. Relação de troca subiu demais da conta. Quem não aproveitou para comprar está tendo problemas sérios aí com o milho safrinha, inclusive. A compra antecipada aconteceu ali no primeiro semestre e ele fez a relação de troca, por exemplo, para a ureia. No primeiro semestre, o produtor que antecipou suas compras para o milho safrinha teve uma relação de troca de 40 sacas. Agora, quem deixou para comprar agora e está dependendo dos atuais preços, essa comparação entre preço do milho e preço do fertilizante, da ureia no caso, 90 sacas. Isso é bastante, né? Uma diferença bastante significativa aí. Portanto, uma situação que também preocupa o produtor. Guilherme Dorigatti vai trazer mais informações, principalmente em relação ao posicionamento dos produtores para os produtores. Entrevista com o pessoal lá da ProSoja do Mato Grosso, que divulgou um posicionamento sobre essa questão. Assista a entrevista dele também, para você poder juntar as peças e entender qual a melhor estratégia para a sua compra, o seu planejamento, pelo menos, dos fertilizantes das próximas safras. A gente agradece a sua participação, um grande abraço, até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.